pai é aquele que protege e ele representa psicologicamente a lei. Lá na frente, se essa criança não aprendeu isso, ela vai ter problema com a justiça, vai ter problema com a polícia. Apesar das campanhas publicitárias do Dia dos Pais que exaltam famílias formadas por pais presentes, a realidade do Brasil é muito diferente das propagandas. Segundo o levantamento da Central Nacional de Informações do Registro Civil, 80.904 das crianças registradas nos cartórios brasileiros, somente neste ano, têm apenas o nome das mães nas certidões de nascimento. Com isso, os prejuízos surgem e vão muito além do nome que não consta na certidão. O abandono material acarreta sérias consequências na subsistência da criança, que depende só da mãe para ser provida. No entanto, a longo prazo, o abandono afetivo acarreta traumas que jamais serão mensurados, já que a ausência paterna pode trazer inúmeros danos psicológicos. Venha saber mais sobre as consequências do abandono paterno e como amenizar essa dor. Agora, no Papo Reto. Muito bem, minha gente. Olha aí, um assunto muito sério, muito importante. Para nós cristãos, ó, isso aqui primeiramente, é importante a gente saber isso. Para nós cristãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, Ele deixou o quê? Uma estrutura já preparada. E Ele sendo Deus, deixando uma estrutura, essa estrutura não pode ser mexida. Qual é? Deus escolheu um homem e uma mulher para formar uma família. Por quê? Para vir uma sociedade, essa criança, ou essas crianças, melhor dizendo, precisa ter o quê? 2 ícones que cada um Deus já designou e tem a sua importância. A imagem masculina e a imagem feminina. Todas as crianças, tanto menininho quanto menininha, precisa ter a participação paterna e a materna também. Se você tira um, o que acontece? Fica manco. A mãe tem que fazer às vezes de um pai, nunca vai conseguir. Nem o pai consegue fazer às vezes da mãe. Por isso, Deus, na sua sabedoria divina, já quis um homem e uma mulher para ser uma família. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa ausência paterna que acaba afetando, simplesmente afeta quem? As crianças, o futuro da sociedade também. Por isso, para falar conosco a respeito disso, ela também é teóloga, psicóloga, e ela vai nos explicar um pouquinho esse enredo todo de um abandono paterno. Eu tenho a alegria, mais uma vez, de ter ela aqui, a nossa querida, especial, bonita, Meire Caminha. Meirinha, boa tarde, minha linda! Boa tarde, Padre Marcos! Sua alegria contagia todo o ambiente. Obrigada mais uma vez. É, lindinha, estamos juntos aí. Grande abraço para você. Todo mundo aqui, o Barba é super fã seu, o Barba 1 principalmente. Barba 2 também, gosta demais de você. Eu sou fã de todos vocês. É. Amo. Minha querida, olha, vamos lá, você viu aqui o VTzinho que nós colocamos. Sim. O abandono paterno. Então eu já começo fazendo uma pergunta, deixando para você nos ajudar. Meirinha, o abandono paterno, ele vem crescendo, a gente vê isso pelo menos, está visível, muito mais nos tempos atuais do que anos anteriores. É isso mesmo? Sim. E por quê? É isso mesmo. Hã? E por quê? É isso mesmo, vem crescendo cada ano, isso é extremamente preocupante, porque como você falou mesmo, né, padre, a família, ela não é à toa que a gente tem pai e mãe para poder gerar filho, porque tem uma estrutura. E acredito também que isso seja devido também ao aumento de separações. Então hoje, padre, o que acontece é que nós estamos tendo pouca tolerância para tudo aquilo que é responsabilidade. A gente só quer a parte boa da vida, a gente não quer a parte da responsabilidade. Isso em todas as áreas da vida. Sim. A gente vê isso na política, a gente vê isso também na própria forma como a gente lida, né, em termos de população, com os problemas da vida. E isso, lógico, né, acaba sobrando para os filhos. E não é só pais
do sexo masculino, né, que acabam abandonando as crianças. A gente vê também um abandono, entre aspas, no abandono afetivo, que às vezes os pais estão presentes, mas emocionalmente estão ausentes, Sim. porque colocam na mão da criança um celular, um tablet, coisa assim, para a criança não ficar perturbando, entendeu? Né? E os pais vivem a vida deles, vão para a academia, vão fazer a vida deles, como se a criança fosse apenas um adereço. Assim como ele é o carro, assim como é o cachorro, assim como são as coisas que a gente carrega, entende? Então, esse distanciamento emocional é um problema da nossa sociedade, é uma doença da nossa sociedade, entende? E isso tudo vem com esse exagero da necessidade de prazer no agora, de um hedonismo, de um prazer sem consequências, né? E uma resistência em nós assumirmos as responsabilidades. E aí a gente também tem um reflexo na própria estrutura, que é a nossa ansiedade, a nossa depressão, que vem por conta dessa falta de responsabilidade de assumirmos o nosso peso, né? A nossa responsabilidade em se autodesenvolver. Então você vê que é um mecanismo psicológico que vai gerando consequências em todas as áreas aí, né? Ok. Olha, maravilhoso, gostei. Já deu uma esquentada nesse assunto, Isso. Meirinha. Mas olha só, eu vou deixar uma pergunta aqui, já para a gente pensar juntos. Você colocou por causa das separações do casal, é um dos motivos fortes que está gerando esse abandono paterno. Mas digamos também, que... né? Também, é um dos, né? Mas a gente sabe que hoje a sociedade, como você falou, é uma sociedade que está ficando doente no aspecto sobre responsabilidade e planejamento. Isso. As sociedades, hoje, por causa dessa questão do prazer próprio, a gente percebe hoje que o casalzinho muito novo tem outros padrões que a sociedade hoje traz assim, ó, na frente de todo mundo, que são as relações genitais chamadas relações livres no namoro. Então, eles não têm planejamento para formar uma família e querem apenas ter um momento de prazer. Nessa, muitas crianças nascem, ainda, graças a Deus, algumas moças têm o pensamento de não tirar a criança, porque foi no namoro que teve. Ainda tem moça que não vai tirar, não. Talvez por princípios cristãos, talvez venha a família aí. Então, nessas condições, não está tendo nem há uma separação. Está vendo o quê? Simplesmente no namoro, a moça engravida, quase a maioria hoje, então começa a namorar, tem relações, engravida, no namoro. Pronto, com quem vai ficar a criança? Com a mãe. Quando não tira. Com a mãe. Então esse é um dos motivos. E em cima disso, quais são as dificuldades para essa criança não ter a imagem do masculino em casa? Já você vai falar um pouquinho com a gente sobre isso aí. Olha, o padre está falando aqui com a Meirinha sobre o assunto abandono paterno. Meirinha. Sim. Querida, vamos logo àquilo que todo mundo está perguntando e quer saber. Isso. Quais são as consequências, normalmente, quais são? A gente sabe que não é 100%, mas é uma porcentagem assustadora quando se tem a falta da imagem paterna em casa e a mamãe, tadinha, às vezes ela tem que cuidar sozinha, com a avó, com uma irmã. Quais são as consequências na vida dessa criança, como futuro, como família para essa criança amanhã também? Conta um pouquinho pra gente. Olha, padre, como você colocou, né? A gente vai ter a figura de pai e mãe, eles têm funções diferentes na família. Então, a mãe, por exemplo, a função dela cuidar, acolher, nutrir. E o pai é aquele que protege e ele representa psicologicamente a lei. Então, é aquele que vai colocar o não. Depois, lá na frente, essa lei vai ser representada pelo nosso governo. Então, quando essa lei não é bem colocada dentro de casa, lá na frente, se essa criança não aprendeu isso, ela vai ter problema com a justiça, vai ter problema com a polícia, entendeu? Então, a família, ela é uma mini sociedade. Quando o pai falta, nós vamos ter
alguns problemas. Um de parte estrutural, que é a parte financeira também, que é assim, a mãe tem que trabalhar, vai deixar a criança mais vulnerável, muitas mães deixam as crianças sozinhas em casa, elas ficam mais vulneráveis a acidentes, a violência sexual, a abusos, esse tipo de coisa. Fora isso, que a criança, ela também fica com um déficit de educação, porque a mãe chega cansada, ela tem que dar banho, tem que fazer comida. Quando que sobra tempo para essa mãe dar uma olhada na matéria? Ela não tem condição de fazer isso porque ela está estafada também, né? Além disso, a paciência da mãe também já não vai estar naquela coisa. Além disso, padre, a culpa sempre ainda recai sobre a mulher. Então, além da mulher ter o peso de toda a carga, né, de educação e sobrevivência da família, ela ainda tem um preconceito a enfrentar, que é assim, quem mandou fazer esse monte de filho? Quem mandou não fechar as pernas? Quem mandou, entende? Sim. A mulher ainda sofre até hoje esse preconceito. Muitas vezes elas não recebem nem ajuda financeira por conta da pensão, porque tem muitos homens também que fazem umas falcatruas aí, que é para justamente escapar da pensão e ainda ficam felizes por conta disso. Certo. E a maior parte das mulheres, quase 60%, padre, elas vivem numa linha abaixo da pobreza. Então, são mulheres extremamente pobres, com filhos pequenos. Então, olha a situação estrutural. Sim. No nível psicológico, essa criança, dependendo de como foi essa separação e tudo mais, ela pode ficar com um trauma de abandono. Esse trauma de abandono, ele vai repercutir lá na frente da vida com uma falta de confiança nas relações. Sabe assim, isso vai afetar a amizade, trabalho, vida amorosa. Sabe aquela sensação que você não pode confiar em ninguém? De Sim. que sempre a pessoa vai embora? Então você não pode contar com ninguém. Então a pessoa, ela cresce com essa sensação de que ela está só, ela está desamparada eternamente. Por quê? Porque a pessoa que deveria ter lutado por ela, que era o pai e tal, ele foi embora. Então, fica um traço nessa criança, né, de que ela não está num mundo confiável, de que as pessoas, elas vão embora em algum momento. Então, ela precisa superar esse trauma, vamos dizer assim. É claro que tem gente que tem pai, tem mãe, tudo, né, e mesmo assim vai ter alguns problemas. Mas as crianças que têm lares desfeitos, elas têm uma propensão maior a ter problemas de desajuste social. Então, por exemplo, elas tendem a consumir mais drogas, mais álcool, elas podem ter mais problemas depressivos, antissociais, por conta desse problema de autoestima, né? Então, essa sensação de desprezo. Então, ela fica com aquela coisa assim, sabe aquela coisa de baixa autoestima? Com aquela desconfiança de que ela não é o suficiente, né? Então, e outra, medo de ser pai. Então, às vezes, a criança que foi abandonada, ela também fica com esse receio de ser pai e mãe. Aliás, todo mundo aí que tem problemas, que tem essa coisa, não quero ser pai, não quero ser mãe. Por quê? Porque normalmente a gente tem um probleminha lá na infância. Quando a gente vai ser pai e mãe, a gente revive a nossa infância. Então, se a gente não teve uma boa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade de ser pai ou ser mãe. Porque como meus pais não foram e eu não tenho esse exemplo dentro de mim, eu começo a duvidar da minha própria capacidade de ser um bom cuidador, de ser um bom pai e mãe. Então percebe que esse ciclo, ele vai se perpetuando até nas gerações. Sim. Entende? Agora... Então, assim, são coisas que, é claro que tem gente, como eu já falei, né, que vai ter toda essa sensação mesmo tendo pai e mãe, mas o único caminho que a gente vai ter para superar essa dificuldade toda é desenvolvendo o nosso amor próprio. Então, é por isso que esse caminho vai ter que ser feito por todo ser humano. Todos nós vamos ter que fazer essa jornada de autoconhecimento, autoconsciência, de eu conseguir amar a mim mesma e dar todo o afeto e carinho que meus pais, muitas vezes, ou que o mundo não pôde dar para mim. Então, e esse é um caminho muito cristão, né? É um caminho onde você recebeu coisas que não foram legais, mas que dentro de você
você precisa fazer essa reversão, entendeu? Agora tem um detalhe muito importante também, Meirinha, para os nossos telespectadores entenderem, que existem, como você falou, a pessoa tem que fazer todo esse caminho de se autoconhecer, de buscar o amor, porque ela às vezes não teve, não encontrou isso em casa. Por isso que a questão toda é o seguinte, a mulher, ela está sozinha, cuidando dos filhos. É importante ela ter a humildade de pedir ajuda para o pai dela, porque a imagem do masculino, mesmo que não seja mais o pai, pode ser o avô, pode ser um padrinho, pode ser um irmão mais velho, pode ser um tio que vai estar presente para fazer a vez do masculino que é próprio dele, como você falou, algumas particularidades que é própria do homem. Por exemplo, eu lembro quando eu era pequenininho, eu estava descobrindo o meu corpo, aí eu fui falar que eu descobri na escola que para engravidar, para ter um bebezinho, tinha que ter relações genitais, um homem e uma mulher. Eu fiquei escandalizado. Aí eu corri para a mãe, mãe, é verdade que para ter nenenzinho precisa acontecer isso? A minha mãe ficou meio desconcertada. Ela falou assim, ó, meu pai trabalhava em casa, fala com o teu pai. Aí eu ia falar com o pai fica meio desconcertado. Ele falou, fala com a sua mãe. Aí eu falei, pai, é com a mãe ou com o senhor? Ele falou, não, é comigo. Vem pra... Quer dizer, algumas coisas, elas, tanto para o homem quanto para a mulher, o pai é importante também. Principalmente de se autoconhecer como corpo, como descoberta afetiva. O pai precisa ter ali um pensamento dele. Como você falou, aquele que dá a última palavra. A minha mãe falava, ó, você quer dormir na casa do seu sobrinho? Quero. Fala com o seu pai. É ele que vai falar. Claro que os dois conversavam. E outra coisa, padre, os pais, a mãe também, ela precisa ter muita grandeza de espírito para não ficar, falando mal do pai, envenenando a imagem do pai. Ótimo. Porque, às vezes, na separação, a pessoa fica com tanto rancor que começa, tanto o pai quanto a mãe, hein? Às vezes o pai vem pegar para uma visita e só fica falando mal da mãe. E a mãe também envenenando a imagem do pai. Filho, gente... Imagem de pai e mãe é sagrada. A relação entre pai e filho e mãe e filho é sagrada. Ninguém pode se intrometer ali no meio. Então, no caso de uma separação, essa relação precisa ser preservada a todo custo. Porque a imagem que a gente internaliza, padre, de pai e mãe, é a relação que eu vou ter depois comigo mesmo, com o meu lado masculino e meu lado feminino. Então, quando a gente internaliza muito mal a figura de pai, a criança vai ter problema para ter iniciativa, para empreender, para se colocar na vida, para ter coragem. E a criança que internalizou mal a mãe vai ter dificuldade de acolher, de amar, de se entregar, de fazer todo esse simbólico feminino, percebe? Agora, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que mesmo se você foi abandonado pelo seu pai, você ainda pode ser um bom pai. É possível. O amor cura tudo. Então, o amor que você não recebeu, se você é capaz de gerar esse amor dentro de você, você pode curar as próximas gerações. Você não perpetua a amargura para as outras gerações, porque isso acontece também, padre. Às vezes eu fui maltratada quando pequena, começa a maltratar o filho, entende? Então, alguém tem que quebrar o que a gente chama de maldições hereditárias, sabe assim? Sabe assim? Que você vai perpetuando alguma coisa que é ruim, né? E muitas vezes vem por conta de situações como essa. Meirinha, o assunto é longo demais, maravilhoso, e estou amando, mas você sabe que o nosso tempo é muito curtinho.